Imagine guerreiros vikings navegando em seus imponentes navios dragão, espalhando medo por vilas costeiras da Europa com ataques implacáveis e gritos de guerra que ecoavam na escuridão. Eles eram a Tempestade do Norte, sinônimo de terror. Mas, segundo as sagas nórdicas, nas profundezas das florestas geladas do extremo norte, havia um povo que fazia até esses lendários invasores hesitarem. Um povo tão misterioso, tão feroz, que os vikings sussurravam alertas antes de se aventurar em suas terras. Eles eram os Biarmians, a tribo esquecida que desafiou o mito viking e escreveu sua própria lenda nas sombras da taiga. Nas fronteiras geladas entre o norte da Finlândia e a península de Kola, na Rússia, viviam os Biarmians. Entre 800 e 1100 d.C., durante o auge da era viking, esse povo enigmático dominava as rotas comerciais do Mar Branco e territórios ricos em peles, âmbar e marfim. Diferentemente de outros povos que caíam rapidamente sobre o machado viking, os Biarmians mantinham sua independência com uma determinação implacável. Escavações arqueológicas revelam assentamentos fortificados, projetados para resistir a invasores, mostrando que esse povo não apenas sobrevivia, mas prosperava onde outros temiam pisar. A taiga, com suas florestas densas, temperaturas que despencavam a menos 40 graus Celsius e meses de escuridão ou sol da meia-noite, era um pesadelo para qualquer forasteiro. Mas para os Biarmians era lar. Eles se moviam pelas florestas com uma agilidade que os cronistas da época chamavam de fantasmagórica, como se derretessem entre as árvores. O historiador bizantino Miguel Italiota, no século XI, relatou que até os vikings russos, acostumados a conquistas, falavam com cautela sobre os povos da floresta, que atacavam sem aviso e sumiam sem deixar rastros. Os Biarmians não enfrentavam os vikings com escudos e machados em campo aberto. Eles usavam táticas de guerrilha que tornavam as formações nórdicas inúteis. Suas flechas, com penas desenhadas para voar em silêncio, perfuravam as armaduras de couro e as cotas de malha dos invasores. Esquis estreitos e ágeis permitiam movimentos rápidos pela neve, enquanto calçados com espinhos de osso retráteis garantiam tração no gelo, onde os vikings escorregavam. O historiador saxão Gramático, no século XII, descreveu como os Biarmians atraíam os vikings para trilhas armadilhadas, bloqueando suas rotas de fuga com árvores derrubadas antes de atacar. As sagas nórdicas, que misturam história e mito, revelam o respeito dos vikings pelos Biarmians. Na saga de Egil, do século XIII, o guerreiro Thorolf Kelvansen lidera uma expedição às terras Biarmians. O que parecia uma invasão típica virou um pesadelo. Flechas vinham da escuridão e os Biarmians derretiam como sombras entre as árvores. Dos 30 homens que entraram na floresta, apenas 7 voltaram. A Orvar Odir descreve emboscadas onde os Biarmians surgiam da própria neve, tornando as formações de escudo inúteis. E a saga de Ynglinga registra um chefe viking aconselhando: busque glória no oeste, pois as florestas do leste pertencem a quem conhece segredos que não entendemos. A arqueologia confirma as histórias das sagas. Em túmulos vikings próximos ao território Biarmian, encontramos armas defensivas e amuletos protetores em quantidades incomuns, sinal de que os guerreiros temiam um inimigo único. Uma espada encontrada perto de Archangel trazia uma inscrição rúnica: cuidado com os vigilantes da Floresta Branca. Um raro testemunho de temor em uma cultura que celebrava a morte em batalha. Assentamentos Biarmians revelam fortificações sofisticadas, com muralhas e armadilhas engenhosas, projetadas para deter invasores antes mesmo de chegarem às vilas. Os Biarmians não assustavam apenas com armas, mas também com seus costumes. Seus túmulos, diferente dos vikings, que incluíam armas e cremações, continham objetos dispostos em padrões geométricos, possivelmente ligados a rituais astronômicos. Relatos sugerem que preservavam seus mortos, talvez por mumificação, algo que chocava os vikings, acostumados a outros ritos funerários. Além disso, a sociedade Biarmian era única. Mulheres lutavam ao lado dos homens, com a mesma ferocidade. Um cronista varangiano escreveu: entre esse povo, a flecha de uma mulher acerta tão bem quanto a de um homem, desafiando as expectativas vikings.
de que apenas homens eram guerreiros. Apesar dos confrontos, vikings e Biarmions mantinham uma relação comercial complexa. O tesouro de Chaismangery, descoberto em 1989, com 1.700 moedas de prata e bens bizantinos, árabes e nórdicos, prova que o comércio florescia mesmo em tempos de conflito. Vikings recebiam peles de alta qualidade, âmbar do Báltico e marfim de Morsa trabalhados com técnicas Biarmians. Em troca, os Biarmians obtinham ferramentas de ferro, tecidos e itens exóticos de mercados distantes, como Bagdá e Constantinopla. A saga de Gorthtrek menciona zonas neutras de comércio, onde ninguém tinha vantagem, e escavações em Kandalaksha revelam estruturas projetadas para trocas seguras no inverno, com entradas separadas e fogueiras estratégicas. A resistência dos Biarmians criou uma barreira impenetrável no leste, enquanto os vikings conquistavam terras no oeste, como a Bretanha e a Irlanda. Nas terras Biarmians, eles se limitavam a entrepostos comerciais. Essa resistência forçou os nórdicos a buscar rotas alternativas, aprofundando sua presença nos rios russos e contribuindo para o surgimento de Kiev Rus. Estudos genéticos mostram uma influência viking mínima além dessa fronteira, provando que os Biarmians não apenas sobreviveram, mas moldaram o destino do norte europeu. Os Biarmianos foram mais do que um obstáculo para os vikings. Foram uma força que desafiou o maior mito de guerreiros da era viking. Com táticas brilhantes, uma conexão única com a taiga e uma sociedade que confundia os invasores, eles criaram uma fronteira que os nórdicos não ousavam cruzar em força. Seu legado vive nas florestas geladas, nas sagas que sussurram seu nome e nos artefatos que contam sua história de resistência. E você, já tinha ouvido falar deles? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!